Começamos mais um programa Entre Amigos aqui na TV Aperipê. E hoje é um programa muito especial porque trouxemos um sergipano que participou do programa Em Nome do Amor com o Silvio Santos em 1994. E para nossa surpresa, ele foi o escolhido. Olha só que emoção, não é? Então ele tá aqui, ó, no nosso estúdio para contar um pouquinho para vocês como foi esse momento. Mas antes, vamos assistir o programa Em Nome do Amor. Com quem? Com o Silvio Santos e o Lourenço, o nosso convidado. Quando a solidão aperta, chega o tempo de recomeçar. Sempre existe o perdão e uma nova razão para sonhar. O que você precisa é amor. Tudo é lindo em nome do amor. Todo mundo necessita amor. Bem, senhores telespectadores, estamos iniciando mais um programa Em Nome do Amor. E como vocês sabem, esse programa, ele está sendo preparado para fazermos tudo em nome do amor. Se você quer arranjar um namorado, você pode mandar uma carta em nome do amor. Se você quer pedir perdão para alguém, também em nome do amor você poderá ou não ser perdoado. Esposas que brigam com os maridos, maridos que brigam com a esposa. Enfim, nós vamos reunir num só programa o Perdoa-me, o Quer Namorar Comigo e Em Nome do Amor. Mande a sua carta, mas não esqueça de colocar por fora no envelope Em Nome do Amor 019 2297. Ela é uma moça muito alta mesmo. Fabiana, onde é que você está? Está já no local? Já estou aqui, já. Bem, Fabiana, uma coisa que me chamou a atenção é que você usa nos dentes aparelho, é isso? Isso. Isso eu não havia percebido no clipe que você fez, não? Já há muito tempo que você usa aparelho? Eu usei dos 7 aos 14, mas agora, como está nascendo sisos, precisei tirar 2 molares, então teve que voltar a usar. Mas é muito simpática, você sabe? Fala muito bem. Obrigada. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a sua altura, que na semana passada eu não percebi. Você tem 1 metro e quanto de altura? 1,83 m. Tudo bem, chegaram muitas cartas para você, muitas cartas. Nós escolhemos apenas 7 rapazes. Geralmente escolhemos 7, 5, 8. Não muitos, senão vai ficar muito cheio aí o local, né? Certo. Então, boa sorte para você. Obrigada. Podem entrar os rapazes, podem entrar. Fabiana, dizem que a primeira impressão é a que fica, não é? Não mexa, por enquanto está normal, né? Agora vamos ver. É boa? É. E as possibilidades são boas? São. Atenção, rapazes, abram as câmeras. Atenção, os 7 rapazes. Atenção. Isso quer dizer que ela provavelmente vai escolher um de vocês, hein? O rapaz da minha esquerda aqui, o primeiro rapaz, qual é o seu nome? Lourenço. Não, aproxima dele a câmera, aproxima dele. Vamos lá. Você é o Lourenço? Lourenço. Ela acha que a situação é boa. Já é um caminho andado, né? Também acho. Qual é o nome do segundo? Deixa eu conversar com o Lourenço aqui à minha direita, à minha esquerda. A minha esquerda é Lourenço. Na câmera aproxima dele. Aí, Lourenço. Oi, Silvio. Você tem quantos anos, Lourenço? Eu tenho 25 anos. E o que é que você faz? Eu sou advogado. Já é formado? Formado. Muito bem. Você assistiu ao clipe da Fabiana? Assisti o clipe e gostei muito. Você continua achando que ela é uma moça tão bonita quanto no clipe? Pessoalmente, ainda mais. Bem, mas, Lourenço, o que você acha? Ela vai namorar com algum de vocês? Acredito que sim. Você tem um palpite de quem vai ser? Acredito que seja o Sérgio. Sérgio? Quem é o Sérgio? Pra quem? Lourenço. O Lourenço? Isso. Então o seu palpite é que ela vai querer namorar o Lourenço? Ela vai querer namorar o Lourenço. Verdade? Isso. Vamos passar pro Luciano. Quem é o Luciano? Vai lá. E vamos ver como é que tá a temperatura. Se baixou, ou se subiu, ou se ficou no mesmo lugar. Vamos ver. Vamos ver o que ela vai colocar lá. Subiu. Tá bom, Fabiana. Muito obrigado. Quando a solidão aperta, chega o tempo de recomeçar. Sempre existe o perdão e uma nova razão para sonhar. O que você precisa é amor. Tudo é lindo em nome do amor. Todo mundo necessita. Pois é, vocês assistiram agora o programa Em Nome do Amor e Lourenço já está aqui. Seja bem-vindo, Lourenço. Olá, Rafaela. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui, de volta a essa casa, né?
onde passei bons momentos nos idos dos anos 90, aqui na TV APRP, quanta gente amiga, querida, né? Alguns que já se foram, outros que se encontram aqui, como o nosso Santos Santana, jornalista primoroso, João Melo, Sônia Pedrosa, que estava naquele momento como diretora, né? Cláudia Edlen, né? Jaci e tantos outros que deixaram marcas assim indeléveis em nossa passagem, em nossa vida. E que bom estar aqui, né? Para resgatar esse momento, um momento da minha juventude, um momento onde marcou a minha vida e deixou assim marcas permanentes, memórias afetivas que levarei para o resto da vida. Com certeza. E pra gente é uma surpresa, né, encontrá-lo aqui na nossa cidade, em Aracaju, um sergipano, aracajuano, você é de Aracaju? De Aracaju. Isso. Um programa lá com o Silvio Santos, ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Muito bem. Agora conte pra gente, não é? Como foi que isso aconteceu? Como é que você contactou o SBT? Você morava em São Paulo, não é? Na época a internet não é como hoje, né? Perfeito. Então, Rafaela, tudo começou nos idos de 1980, né? Desde criança, adolescente, quando me apaixonei por essa figura mítica do Silvio Santos. Tendo contato através de minhas avós, Neildes, avó paterna, avó Emília, avó materna, que tanto gostava desse programa, e fiéis escudeiras que compravam sempre, né? O Baú da Felicidade. Quem não lembra do Baú da Felicidade, né? Aquele empreendimento de Silvio Santos, que tanto se espalhou a nível de Brasil, e todos tinham o maior prazer de comprar aquele carnezinho, que quando chegava no final, era resgatado com produtos, com mercadorias. A partir daí, nós fomos, né, nos envolvendo com os programas televisivos. Logo em seguida, ele adquiriu o SBT, né, que antes era TVS, e tivemos essa inclinação, vamos assim dizer, devido a essa inspiração, partindo do ambiente familiar. Então, nós, de alguma forma, você sabe, isso daí é patente, que o auditório de Silvio, o programa de Silvio, é totalmente feminino. Só vai o público feminino. Aí passava na minha mente, meu Deus, como chegar um dia, né, a ter acesso a esse mito, a esse guerreiro da televisão, que eu tanto admiro, que eu tanto respeito. Como fazer? Então, o tempo foi passando e a gente teve essa oportunidade de morar em São Paulo, né? Até porque eu fiz estudos de pós-graduação, né? Naquele momento já estava com a minha primeira formatura e a partir daí tive a oportunidade de morar bem próximo, inclusive, né, do Teatro Silvio Santos. Para quem não sabe, o Teatro Silvio Santos não é o mesmo conglomerado de hoje. Hoje ele se situa na Anhanguera, a Via Anhanguera, né? Mas naquele tempo era o Teatro Silvio Santos, que foi adquirido por Silvio na década de 60, que antes se chamava Cine Sol, na Avenida General Ataliba Leonel, com a Rua Dona Santa Veloso, né, lá em Tucuruvi. Então, eu morando bem próximo, né, em Tremembé, zona norte de São Paulo, fiquei com a família lá que me acolheu, que realmente me deu todo o apoio, né, Dona Dolores, seu Raimundo, toda essa família especial, a quem eu devo assim um carinho muito grande. Então, para coroar, né, Dona Dolores, essa senhora que eu tenho como uma segunda mãe em São Paulo, muito também fã do Silvio Santos, conversou comigo e disse: Lourenço, nós estamos bem próximos aqui do Teatro Silvio Santos, e você como fã também, que acha da gente conhecer de perto, né, toda essa estrutura do SBT e o mito Silvio Santos? Então, eu comecei a pensar, vai ser difícil. Afinal de contas, o programa é totalmente com público feminino. Mas, a partir daí, amadureceu a ideia. Comecei, né, a mandar cartas, inclusive para outros quadros, como, por exemplo, Qual é a Música?
vocês já devem ter ouvido falar, né, onde ao final do programa, com 2 artistas, geralmente cantores, e no final se fazia a pergunta: qual é a música? Não consegui, mas eu digo, vou tentar novamente. E a outra feita foi em relação ao programa Porta da Esperança. Outro programa assim de grande audiência, Então né? você fez várias tentativas. Várias tentativas. Você veja que para chegar lá não foi fácil. E o Porta da Esperança também tentei e não consegui. Naquele momento eu tentei, né, que era algo assim muito surreal, você conseguir, você ter acesso a um computador de última geração. Mas as portas da esperança não abriram para mim. Aí eu digo, meu Deus, o que me resta agora? O que me resta agora é eu tentar com esse quadro Em Nome do Amor. Um quadro que, por sinal, de grande audiência, muito bem formatado, né? E estava assim, num certo domingo, assistindo lá, na companhia da família, e passou uma jovem, a jovem Fabiana Stuart, né? E me chamou a atenção, né? E naquele momento, anotei o endereço e enviei uma carta para a produção do SBT. Para minha surpresa, Rafaela, em menos de um mês, recebi, né, a carta do SBT, tenho até hoje guardada a carta, Que legal, fotos, muito né, legal. vídeos. E a partir daí, dentre 30 candidatos, né, pretendentes, eu fiquei entre 7, melhor dizendo, para ir ao ar, né, no programa Diante das Câmeras. E agora? Vou ou não vou? Chegou a oportunidade. Claro, não ia perder essa oportunidade. Estando em São Paulo, né, cercado de um apoio familiar, cercado de amigos queridos, né, o qual mando um grande abraço aí para todos que nos assistem. E Dona Dolores me dando a maior força. Chegou o dia, meu filho. E aí, vamos lá? Vamos. Então, Dona Dolores, né, me acompanhou no Teatro Silvio Santos, mês de outubro isso, né? Quer dizer, 30 anos atrás. Recordar é viver, né? Quantas lembranças. E fomos. Chegando lá, eu lembro muito bem que o dia de gravação era um dia de terça-feira, certo? E não tinha ideia da mega estrutura, imagine só, do Teatro Silvio Santos. Imagine o complexo hoje da Anhanguera, que é muito bem maior, né? Então, nós chegamos lá cedo, né? Já havia uma fila na porta. Me apresentei à produção e a partir daí fui conduzido, né, aos estúdios lá para fazer a gravação, certo? Aos poucos a gente foi conhecendo pessoas como Rock, né? Figura Rock nos recebeu muito bem, sorriso nos lábios, sempre alegre e divertido, né? E em seguida foi nos apresentando os demais candidatos, né? Os pretendentes. Conheci cada um deles, começamos a conversar, né? E até então não tinha tido contato com as colegas de trabalho, né? É uma expressão típica de Silvio Santos, colegas de trabalho. Coisa linda, né? Então, começamos a conversar e Lourenço, agora você vai passar pela produção no sentido da maquiagem. Não sabia de nada naquele momento dos bastidores, né? Então passamos pela maquiagem, da maquiagem todos a postos, né? Esperando o momento de entrar no estúdio, que seria o grande momento de ver o grande Silvio Santos, né? Que emoção, quanta emoção. E a partir daí a gente aguarda, e enquanto isso, em paralelo, Dona Dolores já estava como convidada, né? Já que estava me acompanhando lá no meio da plateia. Sim, já ia esquecendo o total respeito e apoio dado pelo SBT. Quando a gente chega, pelo menos naquela época, não sei como funciona hoje, nós recebíamos um kit de lanche, né? E a partir daí
já que se tratava de alguns minutos ou horas de gravação, a gente ficava com todo esse apoio, essa logística de lanche, certo? E chegou a hora, né? Chegando a hora, fizemos fila para entrar e Rock me colocou para ser o primeiro. Vocês devem ter visto aí, né, no vídeo. Para ser o primeiro, né? Então, deu toque e a gente entrou no estúdio. Fui o primeiro, cumprimentei Fabiana. Para minha surpresa, uma mulher alta, né? Uma moça alta, 1,83 m, eu tenho 1,71 m, né? Quer dizer, 12 centímetros a mais. Mas tudo bem, estava ali para viver aquele momento, né? Sentamos. Então você não sabia a altura Não delas? sabia. A altura não foi passada no vídeo, né, inicial. Verdade, eles passavam antes, Isso. né? Pra poder anunciar. Pra anunciar e ver quem gostaria de ser pretendente, certo? Então, todos depois entraram e ficamos na mesa, ao redor daquela mesinha, conforme vocês viram aí no vídeo. E cada um falando com o guerreiro Silvio Santos, né? Muito bem recebido, conversamos bastante, é tanto que enquanto os subquadros aconteciam, as gravações, Silvio Santos ficava conversando com a gente, de um por um, né? Com aquele sorriso nos lábios, né? Sempre simpático. E Fabiana no meio de 7 rapazes, né? Vocês sabem que esse programa Em Nome do Amor é a versão mais aperfeiçoada do Namoro na TV. Que começou com Namoro na TV, depois Quem Quer Namorar Comigo, culminou com Em Nome do Amor. Uma formatação assim extraordinária. Inclusive, esse programa, né, ele tem vários quadros dentro, né, da logística do programa. E aí eu vi, a gente não conseguiu, infelizmente, recuperar a final, né, quando ela escolhe você, né, mas a gente mostrou nas fotos aí no vídeo do Lourenço, né, mas realmente é um programa bem extenso e mostra o Silvio Santos interagindo com vocês em partes, né, Isso. todo o tempo do fracionado, programa, perfeito. Exatamente. Então, a gente mostrou aqui só um trechinho, né, da parte inicial, mas tinha muito mais, infelizmente a gente não conseguiu recuperar. Mas foi realmente incrível saber que você foi escolhido, aí eu quero saber, né? A gente vai dar um intervalo já, mas só uma perguntinha aqui pro Lourenço. Dentro dos 30, né, o que é que você atribui ao fato de ter sido escolhido pela Fabiana? Olha, Rafaela, isso é muito subjetivo, né? A gente até fala da química, o primeiro é a troca de olhar, né? A conversa. Então, isso tudo acho que contribuiu, de alguma forma. Mas você teve né? contato com ela antes, então? Não. Ela Funciona tinha da carta, seguinte forma. Não é ela que tem acesso às cartas. Que na minha versão, no meu entendimento, eu pensava que era a moça que fazia questão de fazer a triagem. Sim. É a produção. Era a produção. Então a produção fazia a triagem, né? E em seguida colocaria 7, 8, dependendo. Já teve programa com 8. Isso. Claro, né? Perfeito. E a partir daí nós começamos a conversar, né? Inclusive tem uma parte aí no vídeo, algumas partes você já deve ter percebido, Sim. que os próprios pretendentes, né, chegam a dizer: Silvio pede um palpite. E aí, Gildo, né? E aí pede um palpite do outro. E sempre a maioria, né? Dizendo, você acha que vai ser Lourenço escolhido. Porque ela sempre se dirigia a mim. Sim. Né? Então o papo estava praticamente visível. Né? E tem uma parte interessante, vocês devem ter percebido, quando o Silvio pergunta: e aí, vamos para o termômetro? Aponte aí o termômetro, né? Muito interessante esse momento, quando ela se dirige ao termômetro e coloca para baixo e automaticamente puxa de vez para cima. Vocês devem ter visto aí na gravação, né? Falar em gravação, vocês vejam, muitas vezes a gente não consegue acompanhar a tecnologia. Esse vídeo foi gravado em fita VHS, né?
o qual você sabe que ao longo dos anos as mídias vão mudando, né? DVD, CD, pendrive, mas eu me passei, Rafaela, por incrível que pareça. Me passei no sentido de não ter atualizado essa mídia, né? Então, quero agradecer, né, a nosso amigo Fábio, produtor também, que conseguiu resgatar grande parte dessa mídia, que se não fosse ele e o nosso amigo Jânio, no sentido de ter dado todo o apoio, né, toda a orientação, eu teria perdido. Você veja uma memória que ficaria só na minha memória. Exatamente. Ele também faz parte da produção, né? Então ele ajudou a gente a resgatar mesmo. Com toda certeza. Esse vídeo. E tá aí, né? O pessoal assistiu. O pessoal assistiu, né? E estamos aqui, dando a nossa colaboração. Recordar é viver, né? Estamos vivendo e revivendo intensamente aquele momento do passado. Bom, precisamos de um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já, ainda com o Lourenço, hein? No nosso programa hoje, os 2 blocos falando sobre o programa Em Nome do Amor. Fique aí que voltamos já. Voltamos para mais um bloco aqui no nosso programa Entre Amigos e temos agora algumas perguntas que o Lourenço vai responder para vocês. Olha só, gente, temos a pergunta do Jânio Oliveira. Manda aí a sua pergunta. E aí, Lourenço, como é que tá? Aqui quem fala é Jânio. Como é que foi essa sua experiência de estar assim tão próximo desse maior ícone da televisão mundial, que foi Silvio Santos? E aí, Lourenço, como foi? Vivi com intensidade, né, aquele momento, e hoje guardo assim na minha memória afetiva essa lembrança assim marcante, né? O quanto valeu a pena. Com certeza. Pois é, temos mais uma pergunta aqui, tá? Do Igor Frederico. Manda aí sua pergunta. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor Frederico, sou telespectador assíduo do programa Entre Amigos. E eu quero mandar uma pergunta para o Lourenço, que teve essa oportunidade maravilhosa de participar de um programa com o gênio Silvio Santos. Quero saber, Lourenço, como é que foi a repercussão da sua participação quando você retornou em Aracaju? Imagino que muitas pessoas tenham falado contigo. Igor, meu amigo, imagine só a tietagem que foi ao chegar aqui em Aracaju. Tudo era novidade, né? A começar quando eu cheguei no aeroporto, quantos amigos, quantos parentes, quantos familiares, né, foram me buscar, né, na maior alegria. Parecia uma autoridade, uma celebridade, imagine só, né? Isso mas naquela época, hoje, onde não internet, existia isso, naquela época que não existia redes sociais, internet, tudo era dificultoso. Então, fui assim ovacionado, né? Sem falsa modéstia. Mas o quanto eu recebi de convites, o quanto fui paquerado, né? O quanto fui, né, convidado para participar de churrasco, de almoço, de estar na casa de parentes, de amigos, de relatar, né? Ou seja, agenda cheia. Agenda cheia, exatamente. Muito bom. E temos outras perguntas agora do Instagram, tá? Muita gente comentou lá no vídeo que eu postei. Quem não segue aí no Instagram do nosso programa, segue lá, tá? Tá aqui na tela o @ nosso Instagram, tá bom? E o nosso Instagram, gente, é Entre Amigos PGM, tá? O nosso @. E as perguntinhas, né? Vamos lá. Vou ler aqui algumas perguntas para ver se o Lourenço pode responder. Vamos ver. Ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Aline Anjos. Como foi a experiência de participar do programa Em Nome do Amor com o Silvio Santos e o que mais te marcou ao interagir com ele durante as gravações? Olha, amiga, teve a simplicidade do Silvio Santos, né? A acolhida, o quanto fui bem recebido desde o momento em que eu coloquei os pés naquele teatro, né? Na Ataliba Leonel. Desde o momento em que eu coloquei os pés, fui recebido, conduzido até a produção, né? E de cara, está olhando para Silvio Santos, né? Aquele homem guerreiro, que tem uma história belíssima. Por sinal, estamos no contexto, né, do lançamento do filme dele. Maravilha, né? Um mérito muito grande. Com certeza vai ser assim, recorde de bilheteria. E estar diante desse mito
me trouxe muita alegria e outra coisa, lição de vida. Você, um homem tão rico, tão poderoso e tão simples. Que Uma lição. inspiração. Uma verdadeira inspiração. Mais uma perguntinha aqui, ó. Da Eliane Marques. Isso. Sou Eliane Marques, moro em Nossa Senhora do Socorro e a minha pergunta é: como surgiu o desejo de participar do programa Em Nome do Amor, um programa do Silvio Santos, líder em audiência? Isso aí você já respondeu, né? E qual foi a reação dos pais, familiares e amigos? Também você já respondeu. Sim, então foi a melhor possível, viu, amiga? Tenha certeza disso. Até hoje, nas rodas de amigos, de colegas, é sempre bem-vindo e o tema é muito bem tratado. Isso mesmo. A Lilian Bonfim mandou assim, ó. Os funcionários que trabalham por trás das câmeras são receptivos com o público do programa? Não tenha dúvida. Lá, o tratamento é VIP, muito cortês, muito cordial. Todos nos recebem bem, né? Desde o ajudante de ordem, desde o mais simples, né, que trabalha na limpeza, ao mais graduado. Todos nos recebem bem. Afinal de contas, tem um exemplo vivo do grande chefe, mestre Silvio Santos. Que lição. Que lição. Que lição. Pois é. Mais uma perguntinha aqui, você já falou, mas como comentaram, gosto de falar, né? É o Leandro Cabral. Falou assim, tenho curiosidade de saber um pouco dos bastidores do programa Em Nome do Amor. Pronto. Os bastidores, conforme já tinha falado, apenas reforçando, conheci várias celebridades, né? Inclusive coloquei até no meu Instagram o quanto de celebridades. Foi um momento assim efusivo da minha vida, né? Conheci Suzy Rego, né? Rock, conheci Wagner Montes, Sônia Lima, né? Malu Mader, naquele momento de passagem pelo SBT, tive essa experiência também com ela, né? E os bastidores, só para vocês terem uma ideia, naquele momento, idos de 1994, né? A passagem por lá também nos rendeu uma, vamos assim dizer, uma colaboração financeira que eu não esperava, né? Recebi lá o equivalente a um salário mínimo de hoje. Você veja, não estava no script, né? Pelo menos para mim. Sim. É regra de lá. Mas eu recebi, acredito em relação aos direitos de imagem, Sim. né? Até porque eu tive que assinar um termo, como todos têm que assinar. Recebi o equivalente a um salário mínimo. Eu estava fazendo as contas, inclusive, há pouco tempo, né? Naquele momento, o salário mínimo era em torno de R$70 em 1994. Pouco menos. E eu recebi um pouco mais. Eu recebi R$100. Você imagina, né? Até esse cuidado o Silvio Santos, toda a sua equipe, tem em relação aos convidados. Interessante, interessante mesmo. E aí a pergunta que não quer calar, né? Sobre a escolha, né? A Fabiana, afinal, escolheu você. Como foi? Teve um namoro? Não teve? Quanto tempo durou? Como foi esse pós-programa? Pronto. O pós-programa foi muito interessante. É outra parte aí que eu ainda não consegui reaver, Sim. né? Mas vou tentar ainda com Fábio, Recupera. outros produtores, Aí você traz recuperar pra gente e a assistir gente também. traz, com certeza. É a passagem do final de semana. O final de semana nós tivemos tudo bancado pelo SBT, né? No Hotel Maxud Plaza, um hotel, para quem não conhece ou não sabe, naquele momento era o mais luxuoso da capital paulista, certo? Assim que recebia chefes de estado, chefes de governo, celebridades nacionais e mundiais. Então nós ficamos lá com tudo pago, né? De sexta a domingo, com direito a passeios, inclusive fomos ao Teatro Municipal, né? Assistimos a uma peça, inclusive com a própria Suzy Rego. Eu só não me recordo nesse momento o nome da peça, mas foi assim fantástico, né? E a partir daí começamos a troca, né, de telefones, de cartas, uma coisa assim ultrapassada para hoje, né? Mas naquele momento era o que vingava, né? E aos poucos o relacionamento foi aprofundando. Mas
né? Uma ordem natural das coisas, a distância, até porque, para quem não sabe, a Fabiana de São Paulo, mas não de São Paulo capital, de São Paulo, São José dos Campos. Me desloquei a São José dos Campos, cheguei a conhecer a família, né? Inclusive tenho primas, naquele momento tinha, né? Ela já faleceu, primas morando lá. Apresentei as minhas primas, certo? Conheci a família, fui muito bem recebido. Também tive essa tietagem lá, né? Porque da mesma forma que aqui em Aracaju, Sim. lá em São José dos Campos, terra de Fabiana, nós fomos muito bem recebidos. Então, todo lugar que ia, né? Todo mundo Casa sabia. de família, todo mundo sabia. Cidade, assim, praticamente do tamanho do Aracaju, né? E era, assim, uma festa. Que emoção, viu? Que emoção. Eu não tô nem conseguindo imaginar essa emoção que você Perfeito. passou. E no desenrolar, fomos nos distanciando, até porque eu voltei para Aracaju. E você sabe que para sustentar um relacionamento assim, numa certa distância, no início, fica um pouco meio complicado, né? Pelo menos é o que eu entendo. E fomos nos distanciando e aos poucos, né? O relacionamento chegou ao fim, mas permaneceu a amizade. Inclusive, né? Uma coisa que contribuiu bastante para o término do relacionamento foi a questão da altura da Fabiana. Você veja, eu um jovem, né, há 30 anos atrás, os meus valores totalmente diferentes dos de hoje. Né? Se fosse hoje, não importaria de maneira nenhuma, nem altura, nem peso, nem idade. Né? O Lourenço de hoje é outro Lourenço. Mas naquele momento isso me incomodava. Né? 1,83 m de moça paulista, com 1,71 m de jovem sergipano. Então, querendo ou não querendo, isso contribuiu, né? Porque eu me sentia assim, diminuído, pequeno, diante daquela mulher gigante, né? Um abraço para você, Fabiana, se você estiver assistindo, ou alguém do seu círculo. Que bonito ouvir essa história, viu? Mas agora, outros tempos, claro, Lourenço é casado, né, Lourenço? Com a professora Norma Rosane. Conte mais como vocês se conheceram. O amor da minha vida, que inclusive está aqui nos bastidores, né? Vocês não sabem o apoio que ela me dá, né? Foi ela. Você veja que, como diria o ditado, não é atrás de um homem que existe uma grande mulher. É ao lado, né? Na parceria. Então essa parceria a gente tem há quase 30 anos, certo? Que Então bonito, conheci viu? a professora Rosane Cabral, por sinal da minha área de trabalho também, né? Então vocês Trabalha se conheceram no trabalho? com a educação. A gente se conheceu nessas idas e vindas de simpósios, eventos, congressos, né? Colóquios, e a gente sempre se batendo. E o cupido, vamos assim dizer, de chamar a atenção e de aproximar ainda mais, foi uma prima minha, Olha, a Raimundinha. Por sinal, um beijo para você, Raimundinha. Você, né, foi esse cupido assim que marcou a nossa vida a dois. E hoje estou casado, muito bem casado, né? Amo a minha esposa. Temos um filho, Ivan Leandro, hoje com 17 anos. E estamos aí, vivendo, aprendendo e crescendo em comunhão. muito bem. Um modelo aí para todos, né? Que tem uma vida a dois também. Então, parabéns por estar aqui conosco, por ter compartilhado a sua história aqui no nosso programa, motivo de muito orgulho, tá? E também por ter tido a oportunidade de, né, viver essa história, ter conhecido o maior ícone da televisão brasileira e do mundo, tá? Que é o Silvio Santos. Obrigada, viu, pela sua presença. Você quer falar alguma coisa, dar algum recado? É o que dizia o nosso mestre, né? Poeta Gonzaguinha: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. E parafraseando o Silvio, para finalizar, do mundo não se leva nada. Por isso, vamos sorrir e cantar. Um grande abraço a todos.
Obrigada, pessoal. E o nosso programa termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo programa temos mais um convidado para conversarmos sobre o Silvio Santos. Até lá. Um beijo. Bye.